Muito boa noite, meus queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo da semana, dando continuidade ao livro Loucura e Obsessão. Hoje com o capítulo 14, Nefasta Planificação Desarticulada. Nome pomposo, né? Mas na verdade esse capítulo ele vai dar continuidade à história que nós vimos nos capítulos anteriores de Lício, né? Lício era aquele rapaz que tinha problemas de aceitação com relação à sua sexualidade, né? Ele tinha uma mente com certas tendências, né? Certas escolhas, e olhava-se no espelho e via-se com um corpo diferente daquilo que ele pensava na sua mente, né? E hoje nós vamos continuar a história dele, né? Porque ele fez o tratamento lá na casa de oração e agora a história vai se passar posteriormente ao tratamento, né? Mas antes, vamos ler, vamos começar com uma leitura preparatória, né? Como sempre, do livro Meditações Diárias, né? De Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O texto se chama Felicidade. Sábios existem que asseveram não ser a felicidade deste mundo, mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. E sabendo nós outros que há diversos tipos de contentamento na terra, não podemos ignorar que há um júbilo cristão, do qual não nos será lícito esquecer em tempo algum. A alegria da mente ignorante que se mergulhou nos despenhadeiros do crime reside na execução do mal, ao passo que a satisfação do homem esclarecido jaz no dever bem desempenhado, no coração enobrecido e na reta consciência. Não olvidemos que, se o reino do Senhor ainda não é deste mundo, nossa alma pode desde agora ingressar nesse divino reino, e aí encontrar a ventura sem mácula do amor vitorioso sob a inspiração do celeste amigo. A felicidade do discípulo de Jesus brilha em toda parte, induzindo-nos à bênção maior. É a bênção de auxiliar, a construção da simpatia fraterna, a oportunidade de sofrer pela própria santificação, o ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho, a alegria de servir não só com o dinheiro farto ou com a autoridade respeitável da terra, mas também com o sorriso de entendimento, com o pão da boa vontade ou com o agasalho ao doente e à criança. Tibério era infeliz e desventurado no palácio de Capri, quando o Divino Mestre era ferido e glorificado na cruz em Jerusalém. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito que realmente a procura na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos, como Jesus que soube, amando e servindo, subir do madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Bom, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó meu Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra,
Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa sublime e misericordiosa divina imagem. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai amado, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez boa noite a todos que chegaram posteriormente. Como eu disse, vamos iniciar o capítulo 14, né, do livro Loucura e Obsessão, revisitando a história de Lício, né, que Lício, repetindo, Lício era aquele rapaz que tinha problemas de aceitação com relação à sua sexualidade, né? Ele tinha nascido num corpo que ele não reconhecia, né? E nos capítulos anteriores nós vimos o fundamento, né, do espiritismo para esse tipo de situação, né? Os espíritos eles não têm sexo, eles encarnam em uma hora como homens e outra hora como mulheres, para poderem justamente passar pelas experiências necessárias ao seu crescimento. Só que muitas vezes o que acontece é que o espírito ele passa muitas encarnações vindo de um determinado gênero e por conta de necessidade, né, que isso aí só Deus determina, ele encarna num gênero oposto logo na reencarnação seguinte, né? E enfim, a ideia seria que ele passasse por todas as experiências como o sexo oposto, mas muitas vezes o espírito ele se rebela e ele não consegue se enxergar, né, naquele corpo, né? No caso, uma mente feminina num corpo masculino ou uma mente masculina num corpo feminino, né? E isso causa diversos sofrimentos, a questão da própria aceitação da sociedade, que humilha e espezinha, né, essas pessoas, né, que elas devem ser acolhidas por nós como pessoas, enfim, que estão aqui passando pelas experiências como nós estamos passando, né? Mas enfim, Lício tinha esse problema, ele já estava com uma profunda depressão quando procurou lá a casa de oração para poder se tratar. Foi tratado, né, os espíritos obsessores que estavam ao seu redor foram afastados, né, e ele voltou para casa e justamente vamos dar uma olhada no que é que aconteceu posteriormente ao tratamento de Lício. E continua assim. Tá travando porque aqui para mim tá normal. Pelo menos a transmissão tá normal. Se tiver normal para vocês, então pode ser que seja só para vocês, Silvano, porque quando trava aqui, eu sinto logo aqui que fica instável, mas ela tá com uma conexão bem boa aqui. Mas enfim, qualquer coisa vocês me falam. Vamos continuar aqui o capítulo. Bom, Lício se encontrava em grande desespero e endereçava angustiada rogativa de socorro. Como justamente aconteceu posteriormente ao tratamento de Lício, né, ele foi para casa, né, e se deparou com uma situação não muito agradável na casa dele. Isso aí a gente vai, quando desenrolar do capítulo, a gente vai falando para vocês. Então ele, quando chegou em casa, se deparou com uma situação desagradável, né, para ele desesperadora, e ele se entregou à prece, né? E aqui o Dr. Bezerra fala o quão é importante a prece para nós nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de desespero. Ele diz o seguinte: se os homens em geral
nos seus momentos de testemunho, ou seja, nos momentos difíceis, se detivessem na oração, as dores maiores se furtariam. A oração de forma alguma evita o sofrimento ou anula as dívidas. Se o fizesse, desorganizaria o equilíbrio das leis. Não obstante, propicia os meios para que se possa suportar a conjuntura, tornando-a menos penosa em face do robustecimento do ânimo e das resistências morais. Então a oração, de forma alguma, ela vai afastar as provas ou as expiações pelas quais temos que passar, porque isso já vem na nossa própria programação, no nosso cronograma quando nós encarnamos aqui. Dificilmente nós vamos deixar de passar pelas provas e pelos resgates necessários. Claro que essas provas e esses resgates, eles têm uma função, que é justamente fazer com que nós aprendamos, né? Nós cresçamos como seres espirituais, né? Se de alguma forma nós aprendemos a lição sem que haja necessidade de passarmos pelo sofrimento, certamente essa prova vai ser afastada. Mas como nós, ainda seres humanos imperfeitos, né, que estamos aqui no mundo de prova e de expiação, que é apenas o segundo mundo na categoria, né, de mundos, sendo mais próximo do mundo selvagem do que dos mundos celestiais, então provavelmente nós vamos ter que passar pelos sofrimentos, né, pelo cronograma que foi traçado, para que tenhamos a nossa evolução moral e espiritual. Mas enfim, a oração em nenhum momento ela vai afastar vai afastar a prova, vai afastar o resgate. O que ela vai fazer é com que nós façamos uma corrente fluídica, né, com a entidade, com o divino, né, com Deus e com as entidades divinas, com as entidades superiores, como no caso do nosso Mestre Jesus, e através desse cordão fluídico, dessa ligação fluídica, a gente angaria forças para poder passar pelas dificuldades que nós vamos enfrentar. Então, assim, é como o irmão sempre faz muito essa analogia com o guarda-chuva. Quando está chovendo, se você sai sem o guarda-chuva, você se molha. Se você sai com o guarda-chuva aberto, bonitinho, você vai se molhar, mas talvez se molhe pouco, né? E é justamente o guarda-chuva é a oração. Então a oração ela é necessária para que nós, todos os dias, em todos os momentos, não há necessidade de nós reservarmos um momento do dia para orarmos. Simplesmente a gente pode, em qualquer lugar, sem deixar de fazer nossos afazeres, até no trabalho mesmo, no momento que você está no trabalho, no momento que você for num banheiro, você pode, lá no próprio banheiro mesmo, reservadamente, fechar os seus olhos e fazer uma oração e pedir a proteção dos bons espíritos, né? Não necessariamente precisa ser ao acordar, ao dormir. Claro que é necessário também que nós façamos orações ao acordar, pedindo para que o dia seja proveitoso, e ao dormir também pedindo a proteção dos bons espíritos e que nós consigamos, através do desdobramento pelo sono, absorver as lições que os nossos queridos espíritos amigos querem passar para nós. Portanto, a função da oração é esta. A oração ou prece, né, como queiram falar. Até eu falei numa terça-feira dessas a diferença entre oração e prece, né? Porque toda prece é uma oração, mas nem toda oração é uma prece, né? A prece é realmente a ligação que nós fazemos com Deus. E a oração não. A oração pode ser simplesmente de palavras vazias, sem a ligação com Deus, né? Então é importante que nós tenhamos essa intenção de, no fundo da nossa alma, ligar-nos a Deus e aos espíritos superiores. Pois enfim, Lício, no momento de desespero, né, que ele, na sua residência, ele simplesmente recorreu à oração, e essa oração foi ouvida pelas entidades que estavam tratando dele lá na casa de oração, né?
Eram 18 horas e a família exultava, menos naturalmente o rapaz. A razão dos júbilos era a presença do Dr. Nicomedes, senhora e 2 filhos, irmão da genitora de Lício, portanto seu tio, já conhecido nosso. Esse já conhecido nosso é o seguinte, porque no capítulo de Lício, que a gente viu há algumas semanas atrás, eu deixei de colocar um pouco da vida pregressa de Lício, porque o capítulo era muito grande, iria tomar bastante tempo, mas eu vou fazer um resumo aqui. Lício, como eu falei, ele tinha problemas da questão da aceitação do seu gênero, né? Por conta de uma vida anterior sido enquadrada basicamente no campo feminino, né? Então ele, enfim, veio para essa vida para ter as experiências do corpo masculino. Quando ele era adolescente, né? Quando ele era adolescente, talvez pré-adolescente, seus 12, 13 anos, ele foi molestado sexualmente pelo tio, esse Dr. Nicomedes aqui, que está fazendo visita à casa dele nesse momento. Aí, de onde vocês tiram, vocês podem perceber o desespero dele naquele momento e de realizar a oração, né? E o Dr. Nicomedes aqui, ele era aparentemente um cidadão de bem, né? O exterior dele é bem casado, com 2 filhos, né? Bem sucedido na sua profissão, né? E só que havia um passado negro, né, de Dr. Nicomedes, que é justamente ter molestado Lício, né? E naquela época, Lício, sem muito entender aquilo que estava acontecendo com ele simplesmente passou a achar aquilo como se ele passou digamos, a ter um sentimento pelo Dr. Nicomedes, né? Era uma relação meio como eu posso dizer, conflituosa, né? Assim, ele era uma criança praticamente, um pré-adolescente, e um senhor já de idade fazendo aquilo com ele, e ele achou aquilo ali como se fosse algo normal, até passou a achar o Dr. Nicomedes como alguém que gostasse dele, e ele passou então a gostar do Dr. Nicomedes. Só depois que ele foi crescendo, né, o tio simplesmente foi embora, né, e depois ele começou a refletir sobre isso e veio todo aquele conflito dele sobre aquilo que estava fazendo era errado, era certo, ou era certo, né? Então ele percebeu realmente que tinha sido usado, e por isso o motivo da depressão dele, né? E ele já estava num desespero a ponto de cometer suicídio. Então foi por isso que ele procurou a casa de oração para poder se tratar, né? E de repente, no dia em que ele faz o tratamento, chega em casa, dá de cara com o seu algoz, né? Que era o tio que chegou lá para fazer ele uma visita à família, né? E a família de Lício, né, os pais, não sabiam de nada, não tinham a mínima noção do que tinha acontecido com ele anos atrás. E ele se perguntava, né, Lício, qual a razão de tanto tormento? Indagava-se, prestes a explodir em quase incontido desespero. Detestava aquele homem que o enredara em cipoais de desequilíbrio, quando o corrompera na adolescência. Por isso, desde que chegara a notícia à última hora da viagem dos familiares, apelara para Deus, evocando a benfeitora que lhe prometera apoio e aguardando os sucessos que se dariam, né? Então ele entrou num momento de desespero mesmo, qual a razão desse tormento todo, né? Porque justamente é um trauma, né? Ele passou por um trauma muito grande, né? E dá de cara com aquela pessoa que fez isso com ele, né? E a pessoa ali, como se nada tivesse acontecido, com o seu casamento, dos filhos, fingindo que era uma visita familiar, e na verdade nós vamos ver que não era simplesmente uma visita familiar. Mas vamos continuar aqui.
Percebi que o Dr. Nicomedes, aí já são a fala do próprio Manuel Filomeno de Miranda. Percebi que o Dr. Nicomedes estava também sob a injunção espiritual do verdugo de Lício, que se utilizava da sua fraqueza moral a fim de criar uma situação insustentável. Lúbrico e vulgar, o mesmo inspirava desejos sórdidos no homem inescrupuloso, que voltava aos dias idos de insensatez com quase descontrole emocional. Então, esse Nicomedes, esse tio de Lício, ele estava sendo influenciado pelo obsessor de Lício, que tinha sido afastado por conta do tratamento que ele tinha feito na casa de oração. Imediatamente, o que foi que o obsessor fez? Procurou o tio de Lício, para você ver como as tramas são sórdidas dos obsessores, e a gente tem que levar muito a sério esse tipo de coisa. O obsessor foi afastado e ele procurou o tio de Lício, que tinha feito isso com ele, e o influenciou a fazer essa visita para justamente com um plano maquiavélico de destruir a vida de Lício. Né? Destruir a vida de Lício, justamente como uma vingança pelo fato dele ter procurado a casa de oração, né, para poder se tratar espiritualmente. Então, o Nicomedes, um homem inescrupuloso, né, materialista, com sérios desequilíbrios, né, espirituais, ele absorveu essa influência do obsessor de Lício e estava colocando o plano em prática da forma como o obsessor havia planejado. O jovem permaneceu aturdido, embora a influência salutar que lhe propiciara a nobre mentora, né? Ele estava meio fora de si, né, por conta daquela situação, mas ao mesmo tempo ele tinha a proteção da mentora espiritual. E isso fazia com que, de certa forma, ele não entrasse no desespero profundo. Ele ficou extremamente nervoso, ele ficou com realmente nervosismo mesmo, né? Mas ele conseguiu fazer a sua oração e conseguiu atrair a proteção da mentora e dos próprios espíritos lá da casa, né? Tá havendo uma instabilidade aqui na transmissão. Está tudo bem para vocês aí? Eu acho que a transmissão deve estar falhando. Vamos aguardar ela voltar. Vamos aguardar voltar aqui. Espero que volte ao normal. Mas realmente está. Eu não tenho muito o que fazer aqui, porque eu não posso encerrar a live e iniciar outra. Eu acho que agora voltou ao normal. Aparentemente voltou ao normal aqui. Agora voltou ao normal. Vamos continuar. Então, ele, apesar de ter ficado naquele desespero para a situação, ele recorreu à oração. Isso fez com que desse um certo equilíbrio a ele, certo?
mesmo diante daquela situação tão constrangedora, né, tão difícil para ele. A fraqueza moral e o hábito irregular que lhe impunham falsa necessidade emocional atormentavam-no. Temia ficar a sós com o tio e não sabia o que fazer. Em vez de buscar a inspiração pela prece, como fizera antes, desarmado de uma formação religiosa equilibrada, correu ao quarto e entregou-se às recordações. Então, ele tinha conseguido estabelecer uma corrente de prece, né, uma prece no primeiro momento. Depois, ele meio que mesmo com a proteção da mentora, ele se desesperou e não conseguiu mais fazer sua prece e correu para o quarto dele e se trancou lá, né? A luta contra qualquer vício é difícil, em razão dos prazeres que lhe atribuem, dando acesso à repetição do mesmo, embora o desejo não muito forte de libertar-se. Porque estivesse abrindo brecha mental que a instrutora receava, esta mais se lhe acercou e falou-lhe enérgica: reaja, meu filho. O que não é correto tem que ser evitado. Preencha o espaço mental com outras ideias. Você pediu auxílio e aqui estamos, né? Então, assim, só aquela pequena oração que ele fez no início trouxe para perto dele a mentora espiritual e os outros espíritos que o estavam auxiliando. E aquilo ali fez com que, apesar de todo o desespero dele, desse um pouco de equilíbrio, né? E ela insistindo ali com ele. Ora, eu fico pensando quantas vezes a gente não tem os nossos queridos amigos espirituais ao nosso lado, nos dando os conselhos, né? Não faça isso, vá por esse caminho, vá pelo outro, né? E quantas vezes a gente dá de cara com a porta e não escuta, né? Muitas vezes esses conselhos vêm através de intuição, né? Para aqueles que não são médiuns ostensivos de audição, médiuns auditivos, vem uma intuição, né? Aí, através da nossa consciência, vem justamente o conselho, né? Vá por aquele caminho, não vá por esse, né? Por esse caminho você vai ter mais sucesso, por aquele não, né? Então, Lício, ele estava ali com uma mentora do lado, né? Emerenciana. A trama se delineava mais sórdida e perigosa do que o próprio poderia imaginar a princípio. Detectando-a, a mensageira emerenciana pedira o auxílio do mentor. Transitando entre o hóspede e o dono do lar, o obsessor mantinha a teia grotesca do mal, a cada um invigilante propondo diferente rumo mental. Então, o obsessor ele estava influenciando negativamente o tio de Lício, ao mesmo tempo que influenciava o pai de Lício. A ideia do obsessor era fazer com que o tio assediasse Lício e, ao mesmo tempo, o pai de Lício flagrasse aquele tipo de situação. E que, diante da natureza do pai de Lício, que era uma natureza, digamos, mais bruta, mais rude, o espírito obsessor contava que o pai de Lício, ao se deparar com aquela situação, puxasse uma arma, né, e matasse os dois ali, porque a ideia do obsessor não era a vingança do obsessor não era contra o tio de Lício ou contra o pai dele, mas era contra Lício. Ele queria de qualquer forma acabar com a vida de Lício, né? Então ele criou essa trama, como Manuel Filomeno de Miranda fala, uma trama sórdida, para que pudesse, como uma coisa de novela mesmo, né? Pudesse influenciar o tio a assediar Lício e, ao mesmo tempo, o pai descobria aquilo ali, flagrava aquilo ali e matasse os dois, né? Esse era o plano inicial do obsessor. Para a gente perceber o tamanho do ódio que essa criatura nutria por Lício. Dr. Nicomedes, enquanto a esposa se banhava, saiu sorrateiramente e foi ao quarto do sobrinho. Ia auscular-lhe a face, quando a irmã emerenciana, que é a mentora espiritual, ordenou: Lício, acorde. O rapaz assustou-se e despertou, sendo tomado por um outro choque, vendo o tio que se preparava para afagá-lo.
E ele começa a falar: tenha piedade de mim, eu sou um frangalho humano. Se mantém algum sentimento de afeto por mim, ajude-me na minha libertação, não me empurre para baixo. Necessito de alguém que me levante. Temo uma tragédia, por favor, socorra-me. Né? O senhor Ânzio, né, que era o pai de Lício, teleconduzido pelo terrível inimigo desencarnado da sua família, dirigiu-se ao andar superior, onde ficavam os dormitórios, e surpreendeu o cunhado saindo do quarto de Lício. Em outras circunstâncias, o fato sequer despertaria atenção. Naquelas, no entanto, teve um terrível efeito. Teve um impulso de interrogar o hóspede, mas dominou-se. Né? Então, aquela situação ali, em outras circunstâncias, não representaria nada. Mas diante da influência do obsessor, tanto no tio de Lício como no pai de Lício, aquilo ali, o pai de Lício começou a se tomar por uma raiva e uma desconfiança. O que é que está acontecendo aqui? Né? Entrou então abruptamente no quarto do filho e, vendo-o desfigurado a chorar, indagou com surda revolta: que fazia seu tio aqui? Quando Lício ia responder às indagações, a irmã emerenciana quase o incorporou, levando-o a dizer: titio percebeu que eu passava mal e veio saber de que se tratava, desejando ajudar-me conforme o fazia no passado. Sinto-me febril, indisposto, pressentindo uma grande desgraça. Né? Então, para evitar um mal maior, né, o que ocorreu aqui foi uma omissão. Né? Assim, aí a gente se questiona, mas como a irmã emerenciana, um espírito de certo nível espiritual, né, certo nível moral, implantou na cabeça de Lício uma mentira, porque na verdade não foi isso que aconteceu. O tio ele estava prestes a assediar Lício, né? Mas aí justamente essa omissão, esse desvirtuamento da verdade era necessário nesse momento, para evitar justamente um mal maior. Porque se Lício contasse a verdade, né, iria acontecer uma tragédia ali naquele momento. Né? Iria acontecer uma tragédia. E que era justamente o propósito do obsessor. Então ela fez, olha, e praticamente tomou conta de Lício, né, e disse: olha, não, ele só veio ver aqui porque eu estava me sentindo mal, eu estou com febre, e ele veio perguntar o que é que eu estava sentindo, se eu estava bem. Né? E assim a coisa meio que amornou, né? Os sentimentos do pai, né? Houve um corte, digamos assim, na influência, pelo menos um alívio da influência do espírito obsessor no pai de Lício. O benfeitor envolveu-o em vibrações de ternura e o levou a abraçar o filho, justificando-se. Desculpe-me por não ser o pai que deveria. O trabalho e a luta diária a que me entreguei endureceram-me os sentimentos e fizeram-me esquecer que, mais importante do que os bens materiais que proporcionam conforto, está o amor dos filhos, da esposa, a felicidade da família. Tentarei mudar. Né? E naquele momento, o pai de Lício, que era um ser, como eu falei, um ser meio bruto, meio rude, ele então viu naquele momento, com a influência, o corte da influência do obsessor e ao mesmo tempo a influência da irmã emerenciana sobre ele, e do Dr. Bezerra também, que se encontrava presente, passou a enxergar o filho, né, de outra forma, passou a enxergar a família de outra forma, passou a colocar a sua família num patamar superior de importância às questões materiais que ele tanto prezava. Né? E naquele momento os dois se abraçaram e naquele momento foi selado ali uma relação entre pai e filho, né, que se estenderia, enfim, para o futuro. Né? Mas, paralelamente a isso, o inimigo furibundo, ou seja, com ódio do que está acontecendo, vendo-se fracassar no tentame de envolver o senhor Ânzio, né, que era o pai de Lício, voltou-se totalmente para o Dr. Nicomedes, a quem aderiu psiquicamente, assolando-lhe os instintos primitivos já em descontrole. Ou seja, ele aproveitou o descontrole
do tio de Lício para justamente insuflá-lo ainda mais no seu plano. Porque se sabia descoberto, desde a visita do enfermo à irmã Mereciana, né? O espírito obsessor sabia que tinha sido descoberto e que tinha sido afastado desde o momento em que Lício procurou o tratamento lá na casa de oração. Ele estabeleceram um plano nefasto para interromper-lhe a vida física rapidamente, levando o pai à desdita e ceifando igualmente a existência do tio Leviano, a quem também detestava. Então, como eu falei, era o plano dele. A partir do momento em que Lício foi na casa de oração, passou pelo tratamento, ele então urdiu esse plano de tentar acabar com a vida de Lício e do tio ao mesmo tempo, os quais, segundo o seu plano, seriam mortos pelo próprio pai de Lício diante daquela situação que ele iria presenciar. A providencial busca, dias antes, de socorro pelo jovem e a sua prece ardente alteraram, pelo menos no momento, a tragédia em delineamento. Então, assim, para nós percebermos a força da oração, a força do pedido de socorro, aquele pedido de socorro que vem do fundo da alma, que fez com que ele tivesse, ao menos momentaneamente, o auxílio dos espíritos superiores, e ao menos momentaneamente os planos do seu algoz estavam colocados em suspensão, em suspenso. Mas a história ela não se encerra aqui. O capítulo ele se encerra aqui e nós só vamos ver a continuidade dessa história na próxima semana, porque justamente os capítulos são longos, Eu não tinha como colocar 2 capítulos em uma semana só, mas o importante fica a lição nesse capítulo de hoje, o poder da prece, o poder do pedido de socorro que nós fazemos do fundo da nossa alma para Deus, para o nosso Mestre Jesus e para as entidades amigas que nos rodeiam. Nenhum pedido de socorro, nenhuma prece fica sem resposta. E no caso daqui de Lício, evitou-se uma tragédia. Evitou-se uma tragédia. Apesar de que o problema de Lício ainda vai continuar por conta das investidas do obsessor na influência do obsessor no tio de Lício. Mas a gente vai ver, isso aí vai continuar no capítulo 15º na próxima semana. Então, pessoal, eu agradeço a vocês pela atenção mais uma vez, em todas essas semanas que nós estamos aqui fazendo esses estudos, desde o mês de março, de forma virtual. Eu só tenho a agradecer a atenção. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram me procurar, basta me mandar uma mensagem de WhatsApp, e eu, na medida do possível, tento responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar na literatura, na doutrina, para poder responder as questões. Então, vamos encerrar, vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, que tenhamos um final de noite abençoado, que tenhamos uma boa noite de sono e que, se possível, tenhamos desdobramentos em sono e que absorvamos as lições que nos serão passadas pelos nossos espíritos amigos. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos.